Então a gente tem uma amizade desde 2017, que foi quando eu conheci o Bruno também. Pelo Thiago. É. Eu fui gravar com o Thiago uma vez na Corretora Rico. Na verdade, nem era contigo, era só um dia de gravação que a gente esbarrou lá. E aí o Thiago tava com o Joel. Ele chegou e me apresentou. Perini, tá aqui um cara que lê mais do que você. E aquele era um ano onde eu tava num desafio louco de ler 60 livros, coisas assim. Eu falei, caramba, esse cara lê mais do que eu. Esse cara lê muito, né? Aí fui conversar com o Joel, né? Gostei bastante do Joel de cara. Eu lembro exatamente desse dia. Igual eu lembro do dia que eu conheci o Thiago também, que foi um pouco antes. E não tinha como saber, né? Que 3 anos depois, mais ou menos isso. 4 anos, né? 4 anos depois, a gente ia virar sócio. Mas foi bem bacana. Conheci o Jovem, que era um cara diferenciado. Com o Thiago foi a mesma coisa. E tu tava nesse mundo por quê? Por causa da minha esposa. Ela começou a usar a rede social falando de alimentação, de estilo de vida. E ela cresceu muito rápido. Em 6 meses, ela bateu o que eu achei um número irreal na época. E hoje as pessoas acham que é pequeno, né? Ela bateu 100 mil inscritos no YouTube. Bom. Eu pensei, caramba, 100 mil do pessoas. nada, sem ajuda, é incrível, cara. Exatamente. Sim. E eu comecei a pensar, e se eu fizer a mesma coisa no nicho de finanças? Porque na época, quem tinha era o Thiago com uns 300 mil inscritos. A Natália Arcuri tinha um pouco mais do que isso, e tinha o Serbase, que é muito antigo, aí vários livros, mas você não tinha tantos nomes quanto existem hoje. Eu pensei, vou entrar nesse mercado. Aí teve muita gente que falou pra mim, tá saturado. Eu pensei, bom, se tiver saturado, eu preciso só de 1.000 pessoas. Se eu tiver 1.000 pessoas que gostem muito daquilo que eu faço, me pagando R$1.000, eu tenho 1 milhão. Pra mim tá ótimo, pô. 1 milhão resolve a minha vida plenamente, né? Total. Aí entrei nesse mercado, felizmente eu consegui muito mais de 1.000 pessoas me assistindo. E logo no começo teve um evento do Robert Kiyosaki, que é o autor daquela série de livros Pai Rico, Pai Pobre aqui no Brasil. E o Thiago foi um cara chamado para ir nesse evento. Eu esbarrei com ele lá, fui cumprimentar o Thiago pelo trabalho dele, tirei uma foto com ele. Na época ele conseguia andar num evento sem ser parado a cada momento, né? Ele já estava famoso, mas ele era famoso num nicho muito específico de pessoas. E aí quando eu postei a foto no Instagram, ele viu que eu tinha um perfil, começou a me seguir, a gente começou a trocar umas ideias. E aí nasceu uma parceria que durou 4 anos até virar uma sociedade. Eu com o Joel foi basicamente a mesma coisa. A gente foi ficando amigo e estamos aqui, né? Mas o Perini tem uma coisa legal, a parte da história dele que não contou agora, que ele foi do exército há muito tempo, cara. Eu fui 11 anos do exército. É mesmo? Eu era paraquedista, eu era primeiro de turma na Academia Militar das Agulhas Negras. E, cara, tem umas histórias que eu descobri só cara depois. oficial do exército. Eu era. Número 1, número 1. Número 1, cara. Eu fui o primeiro da minha turma. É? Tanto que quando eu tava para ir embora do exército, até o meu avô, pro meu avô ia ser general. Ele falou, você não vai ser general? Eu falei, não vou ser general, vou embora. E foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, né? Porque a internet, em apenas 5 anos, foi em 2017, na verdade 4 anos, mudou demais. Pô, como é que era receber ordem de gente burra, cara? Cara, eu vou te falar o seguinte, lógico que Não, tinha porque pessoas... Eu fiz isso, eu recebi Você foi- ordem de gente burra. Você também. foi exército Só que eu também? fui Só não foi recrutado. Agulhas Negras, né? Eu só não estudei pra caralho pra passar. Eu nem fiz essa prova. Algumas das pessoas mais inteligentes que eu conheço são caras que estão no exército e vão ficar lá a carreira toda. É mesmo. Sim, você pega, por exemplo, o meu comandante na Academia Militar das Agulhas Negras foi comandante do Exército há pouco tempo, o General Leal Pujol. Ele foi primeiro em tudo que ele fez. Ele foi primeiro na AMAN, ele foi primeiro depois no curso de capitães, foi primeiro no curso dos coronéis, chamado Escola de Estado Maior. Foi primeiro em tudo, então ele foi primeiro de ponta a ponta. Foda. É o Lewis Hamilton da Academia Militar, assim, da formação militar. Então lá eu conheci pessoas brilhantes, só que eram caras que usavam a inteligência deles para aquilo, para a vida do funcionalismo público, né? E eu não sou mais inteligente que esses caras, mas acho que eu fui mais esperto, porque eu pensei, onde que eu posso botar o meu foco de maneira a ter o maior resultado possível? E é no mercado financeiro. As recompensas do mercado financeiro são tão grandes que vale a pena, mesmo não sendo uma dessas cabeças brilhantes, se posicionar nesse mercado. Porque se você pegar uma migalha desse mercado, você está rico. Então foi o meu foco. Eu falei, tenho que ir para o mercado financeiro. E a janela que eu vi para isso foi redes sociais. Eu vi as blogueiras fazendo stories esgotando produtos. Eu pensei, não tem ninguém fazendo stories no Instagram falando de finanças ainda. Mas por que tu tinha tesão em mercado financeiro, assim, mesmo sendo militar Tinha e algum tal? background? O que antes? aconteceu? Eu comecei a que chamou tua investir atenção? quando eu tinha 17 anos. Com 17 anos eu ganhei meu primeiro salário. E a minha família, é uma família de classe média, nunca me faltou nada, mas eles sempre tiveram muito problema com dívida. Os meus pais, inclusive, se separaram. Parte do problema, com certeza, veio do dinheiro. Então, eu vi aquilo acontecendo, né? Nada faltava, mas não sobrava nada. Eu não tinha dinheiro para levar uma garota no cinema, por exemplo. Eu falei, eu não quero viver isso. Então, eu fiz o concurso público para sair de casa o mais cedo possível. Saí com 17. Com o meu primeiro salário de R$400, eu pensei, vou investir. Até porque era uma época onde todo mundo estava investindo em bolsa, mais ou menos parecido com agora. Dentro da realidade daquela época, com menos informação disponível. Era 2006, você comprava ações da empresa de salsicha do tio Ted, o negócio dobrava no outro ano.
Então, eu investi R$100 naquele ano em um fundo de investimento e 2 meses depois eu tinha 140. Que, em termos absolutos, é pouca coisa, R$40, só que era 40% de rendimento. Então, depois que isso aconteceu, lógico que subiu, caiu, mas aquilo virou a chave na minha cabeça. Eu pensei, eu tenho que descobrir como é que funciona melhor esse mercado. E fui fazendo isso até o ponto que eu já tinha um patrimônio cujos rendimentos eram maiores do que aquilo que eu ganhava como militar. Então, nesse ponto, eu falei, agora eu já posso sair da minha carreira, começar uma outra carreira. Inicialmente, eu pensei em ser o bastidor da minha esposa e tentar o mercado financeiro. E aí acabou que eu saí do bastidor dela porque o mercado financeiro explodiu tanto, né? Graças aí a trabalho feito pelo Thiago, a Natália, outras pessoas muito grandes, mas a Bolsa subindo também. Foi uma mudança, era o fim do governo Dilma, o começo do Temer, a Bolsa começou a decolar. Bitcoin saiu de R$2.000 para 70 mil. Aquilo mudou de patamar assim, as minhas finanças e, como eu estava mostrando isso acontecendo em rede social, também consegui uma boa audiência com isso.